textos que vai ajudar vocês. E aí, nessa primeira aula, eu vou falar um pouquinho do que é essa saúde coletiva, quais as ciências que ela trabalha, o que é que ela pensa, e depois a gente vai continuando mais especificamente com os outros conteúdos. Eu falo bem rápido, eu tento muito me controlar, mas às vezes é impossível. Então, se for muito rápido, vai falar que eu falo tudo de novo. Então, quando a gente está falando de saúde coletiva, isso é um campo de saber, é uma ciência. E quando a gente traz esse campo de saber, hoje, são de práticas referidas à saúde como um fenômeno social. Nessa aula de hoje, eu vou falar milhões de vezes esse termo social. Porque é muito importante entender que hoje a saúde coletiva é entendida como um fenômeno social. Portanto, se ele é um fenômeno social, ele é de interesse público. Então, tudo que está acontecendo hoje no Brasil, por exemplo, de falta de vacina, de os leitos superlotados, está faltando leite. Eu vi o jornal, eu estou de home office, então eu passo o dia assistindo o jornal. Eu não sei qual, agora, acho que foi São Paulo, tinha 1.000 pessoas na fila esperando por um leito de UTI. E hoje o secretário estadual de saúde da gente, ele falou que não adianta se você tem dinheiro para pagar por um leito privado, se você não tem dinheiro para pagar por um leito privado. Não tem leito. Você pode ter o dinheiro do mundo inteiro, você pode ter o dinheiro do mundo inteiro para construir uma UTI na sua casa. Mas se for dinheiro para pagar uma UTI de uma escola particular, não adianta, não tem leito. Então, assim, é uma questão de interesse público, então é uma questão de política pública. Eu pago plano de saúde privado, massa, mas a saúde, em geral, é um fenômeno social. Então, dentro do Brasil, saúde tem que ser de interesse de política pública. Mesmo que a gente tenha, por acaso, a gente só acesse por plano privado, não use o SUS, mas a gente usa o SUS de toda forma, o tempo todo. Mas se a gente não usa o SUS para uma consulta, para um exame, esse plano privado, ele não funciona do jeito que ele quer. Existe uma regulamentação, uma Agência Nacional de Saúde que regulamenta esse plano. Então, de qualquer forma, saúde, por ser um fenômeno social, é um interesse público e vai ser regida por políticas públicas. Podem ser políticas públicas que priorizem o setor público, como podem ser políticas públicas que não priorizem o setor público. Exemplos clássicos que são totalmente diferentes. Estados Unidos completamente prioriza o setor privado. Tanto que morreu gente que só bexiga na época de Trump. Não tinha vacina e tal. Agora, com o novo presidente, que é o Biden, né? A vacina é prioridade, já vacinou, tipo, o que o Brasil precisaria vacinar numa semana ou no mês, eles vacinam em um dia. Que é uma coisa absurda. Que é um absurdo porque a gente tem um Programa Nacional de Referência de Imunização e a gente não tem vacina. É um absurdo. E aí, a prática da saúde coletiva deveria ser um interesse público. Isso é um ponto muito importante. Eu vou falar aqui 50 milhões de vezes sobre esse ponto, porque não se faz saúde coletiva sem pensar o público e sem pensar o social. Tá? E por ser um fenômeno social, trata-se de uma forma de abordar as relações entre conhecimentos, práticas e direitos referentes à qualidade de vida. É um ponto muito importante quando a gente fala também dessa questão do social, é que durante muito tempo, durante muitos anos, a saúde coletiva, a saúde pública no Brasil, ela se pautou em uma saúde assistencial ou assistencialista, que é aquela saúde do tipo que a gente está acostumado. Eu tô com a dor no pé, eu vou logo marcar um ortopedista. Tô com a dor aqui na barriga, vou marcar um cirurgião geral, que eu acho que eu tô com alguma coisa que eu tenho que tirar. A gente não tinha essa prática de fazer promoção à saúde, de ter um clínico geral que acompanha a família, de fazer prevenção. A gente estimulava sempre muito o uso da assistência já, de ir para o hospital, de fazer uma cirurgia, de fazer um exame de alta complexidade. Porque aí a gente está fazendo que priorize a alta complexidade e pensando apenas em saúde como uma mercadoria. Hoje, a gente entende saúde como uma determinação social. Então, quando eu estou entendendo saúde como uma determinação social, eu entendo que existem fatores determinantes e condicionantes. Então, ter acesso a trabalho, ter acesso à moradia, ter acesso à renda, ter acesso à educação, ter acesso a bens e serviços, ter acesso ao lazer. Tudo isso são determinantes e condicionantes que influenciam no meu bem-estar e na minha condição de saúde.
Então, tudo isso está relacionado à qualidade de vida. É muito importante ter essa noção quando se fala de saúde coletiva. O ser humano, ele não é só o biológico, o coração batendo, os órgãos funcionando. O ser humano é um ser integral, biológico, psicológico e social. É super importante. Depois de muitos e muitos e muitos anos, quando a gente for ver a aula de história, de políticas públicas, que é a aula que eu mais gosto de dar, vocês vão entender a importância hoje de se ser um sistema único de saúde, que mesmo com todas as dificuldades do mundo, porque ele enxerga e foi pautado e construído com suas legislações, repito, mesmo que na prática esteja longe de se cumprir, ele enxerga essas pessoas e os seres humanos com essa ideia de biológico, psicológico e social. Eu tenho uma abordagem que a gente chama de integral, dando prioridade para a promoção à saúde e prevenção, tá? Entendendo também que esse ser humano é um fenômeno social. Então, isso é uma saúde coletiva. Então, é um campo de práticas, veja o termo normalmente, diversas, socialmente determinadas. Que é o que eu acabei de falar, são fatores determinantes e condicionantes. Exemplo. Eu trabalhava em Paulista, no começo que eu trabalhava em Paulista, logo quando eu cheguei em 2015, a Secretaria de Saúde ainda era lá no centro de Paulista. O prédio caindo aos pedaços, a sala que tinha que se virar nos 30 para caber as mesas, tinha um buraco no teto que caía água, tinha mofo, tinha isso, tinha aquilo. Eu tinha um bem-estar no trabalho? De jeito nenhum. Depois de uns 2 anos, a gente mudou para Maranguape 1, num prédio novo que foi totalmente reformado e reformulado para atender a gente. Então, a gente entrou lá com tudo novo. Era um espaço completamente diferente. Então, a minha capacidade de produção, determinantemente determinada socialmente pelaquela estrutura que eu tinha no centro, é completamente diferente do que a minha capacidade de produção onde eu estava trabalhando antes, agora, na Secretaria Nova. Como também, uma coisa importante de determinação social, da pandemia, por exemplo. A Covid-19 ela é uma doença infecto-contagiosa. É uma doença que chegou no Brasil pelos ricos. Quem vai para a Europa é rico, porque quem tem dinheiro para pagar R$8, R$9 no euro é rico. Chegou pelos ricos, começou nos bairros ricos. E qual era o grande perigo? Quando ela chegasse na comunidade. Porque a partir do momento que ela chega na comunidade, a condição social da comunidade é completamente diferente para quem mora na Orla de Boa Viagem. E a partir do momento que ela chega, a gente perde o controle. Porque como é que a gente vai garantir numa comunidade que é uma comunidade com a outra, numa casa que tem um cômodo com 10 pessoas, garantir que essas pessoas façam um isolamento social? Garantir que essas pessoas lavem a mão se não tem nem água na torneira? Garantir que essas pessoas usem máscara se não tem nem dinheiro para pagar a passagem do ônibus? Ou que use álcool gel? Perde o controle. Doenças infecto-contagiosas. Então, assim, é extremamente difícil. E eu já perdi meio que a esperança da gente sair nem tão cedo dessa condição de pandemia. Fecha tudo, isola de 8 às 5. Os ônibus estão lotados, todos os dias está no jornal. O metrô lotado, o povo sem usar máscara. Como é que vai acabar, minha gente? Isso é uma determinação social. Agora, para quem está em Boa Viagem, bonitinho lá, que anda no seu carro, que pode estar de home office, que eu tenho um privilégio enorme de estar de home office hoje, é outra história. Mas ano passado, que eu trabalhava em Paulista, eu trabalhei no hospital de campanha e eu vinha para casa. Minha mãe é uma idosa de 78 anos. Era a minha condição social. Então, é muito importante a gente entender e absorver essa ideia de que é socialmente determinada. E dependendo do espaço que eu estou, de onde eu moro e onde eu trabalho, é totalmente diferente. E essa determinação social se apoia em diferentes disciplinas. A saúde coletiva é uma disciplina interdisciplinar. Vê, se eu entendo que saúde coletiva é acesso à moradia, à renda, à educação, a bens e lazer e tal, a saúde sozinha, a Secretaria de Saúde sozinha, que tem que ofertar o médico, o exame, o medicamento, ela dá conta de jeito nenhum. Se eu digo quem é que toma conta da educação? Secretaria de Educação. Quem é que toma conta da... Tá muito quente. Quem é que toma conta da... como é que eu posso dizer? Do transporte, Secretaria de Mobilidade. Então, a Secretaria de Saúde do Estado pode garantir 50 milhões de leitos de UTI. Se o transporte continuar do jeito que está, não vai adiantar de nada. Então, é uma disciplina, é uma ciência interdisciplinar. Ela depende de outros saberes, de outros conhecimentos,
para que as coisas possam funcionar. Então, ela tem também o desafio de compreender e interpretar os determinantes da produção social das doenças. Então, é importante entender que a Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa. Então, o que é que determina? Ônibus lotado, piora. Mora na comunidade, piora. Tá no bar aglomerando, piora. Ir para a praia, piora. Então, ela é que fica importante de entender isso. Então, eu não sei quem foi que falou, mas a amiga que falou em vigilância sanitária. Se a gente não tivesse a vigilância epidemiológica, a gente não entendia isso. Se a gente não tivesse a vigilância epidemiológica, a gente não ia entender nem perceber que os casos de Covid estariam aumentando. Porque a gente só entende isso porque a gente tem dados, e esses dados, eles vêm da vigilância epidemiológica, porque a gente tem a notificação de casos de CIRAG, que a gente chama, que é síndrome respiratória aguda grave. Então, os casos de CIRAG estão aumentando, é um alerta para o governo que está piorando a situação. Então, tudo isso é entender a determinação social, tá? É diferente de uma doença como... deixa eu ver, uma doença bem tipo... Síndrome de Down. Não tem uma produção social na síndrome de Down. É uma doença genética. Um problema genético. Então, o controle da síndrome de Down é completamente diferente de controlar uma doença infecto-contagiosa, como tuberculose, como Covid-19. São situações diferentes. Então, é a saúde coletiva que entende esse comportamento, que interpreta esses determinantes da produção social das doenças e da organização social dos serviços de saúde, fundamentando-se nessa interdisciplinaridade. Então, são várias disciplinas juntas, trabalhando juntas, como possibilitadora da construção de um conhecimento ampliado de saúde e na multiprofissionalidade como forma de enfrentar a diversidade interna ao saber e fazer das práticas sanitárias. Desse texto todinho aqui, as palavras importantes. É uma prática socialmente determinada. É uma disciplina interdisciplinar. Interpreta fatores determinantes da produção social. E utilizando a multiprofissionalidade, ou seja, é multiprofissional. Não se faz saúde coletiva só com médico. Não se faz saúde coletiva... Como tá quente hoje, meu Deus. Não se faz saúde coletiva só com enfermeiro. Então, a gente precisa de uma equipe multiprofissional. Não adianta para ter todos os médicos do mundo para cuidar da Covid e não ter o fisioterapeuta respiratório, que é o cara que sabe mexer no respirador, na maquininha que faz o cara respirar. Então, é preciso entender também que é uma ciência multiprofissional. Então, quando vocês vão no postinho, quando tem, né, a equipe completa, é para ter um médico, é para ter a enfermeira, é para ter o técnico de enfermagem e é para ter o agente comunitário de saúde. É uma equipe multiprofissional. Ok? Isso é um dos conceitos que a gente pode trazer. Outro conceito que a gente pode também trazer de saúde coletiva é que é uma ciência histórico-social. Mais uma vez, o termo social. Percebendo que as características dos seres humanos, doentes ou não, são, sobretudo, um produto de forças sociais mais profundas, ligadas a uma totalidade econômico-social que é preciso conhecer e compreender para explicarem-se adequadamente os fenômenos de saúde que se defronta. É a mesma ideia do outro, só que com palavras diferentes. Então, é uma ciência histórico-social que tem que entender esses produtos sociais, essas forças sociais, conhecer, compreender, para que a gente possa explicar os fenômenos de saúde. Ok? Então, é sempre as palavras importantes. Fenômeno social, produção social, ou interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, fatores determinantes e condicionantes. Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente isso vai estar na prova. Tá? Outro ponto importante. Essa saúde coletiva foi composta a partir da crítica à medicina preventiva, a medicina comunitária e a medicina da família. Antes, a gente tinha assistência. Então, com essa mudança, entendendo essa determinação social e tal, a gente passa a ter uma medicina mais preventiva, uma medicina comunitária e uma medicina da família. Essa ideia do postinho, que é aquele posto que fica perto de casa, onde vocês vão atrás da vacina,
Ali é medicina da família, ali é saúde da família. A gente vai estudar ela mais na frente. Essa saúde da família, ela tem uma função, ela tem atributos, ela tem objetivos específicos, características que ajudam ela a fazer esse cuidado de saúde da comunidade. E toda essa medicina preventiva da família comunitária, ela partiu a partir do século XX, a partir da medicina social. Depois da Revolução Industrial, que começou-se mais com a questão dos trabalhadores e tal, a gente passou a entender que saúde não era mais só ter ou não uma bactéria. Tinha toda a questão do ambiente e do contexto social que essas pessoas estavam inseridas. Tá? Então, envolve um conjunto de práticas técnicas, ideológicas, políticas e econômicas. Não tem como fazer saúde coletiva sem pensar na política e na economia. Lá, quando a gente vê o SUS mesmo, a parte específica do SUS, a gente vai ver Constituição Federal. E aí, na Constituição, tem o artigo mais famoso para quem estuda saúde coletiva. É o artigo 196. Saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas. Veja, se eu estou dizendo a vocês o tempo todo que essa saúde é uma determinação social, que envolve você ter acesso a várias coisas, como educação, moradia, habitação, como é que eu faço isso? Como é que eu garanto que as pessoas que não têm dinheiro possam comprar uma casa? Minha casa, minha vida. Como é que eu garanto que as pessoas que não têm as mesmas oportunidades? Porque não dá para falar de meritocracia num país como esse. Como é que eu garanto que pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de estudar numa escola particular, com toda uma qualidade de ensino, entrem nas universidades públicas, ProUni, FIES. FIES para pessoas entrarem na universidade, seja ela qual for. Então, tudo isso são políticas públicas. Então, não dá para fazer saúde sem fazer política pública. E política econômica também. Como é que eu garanto que a pessoa tenha acesso à alimentação? Bolsa Família. Então, pensar a saúde coletiva, a gente tem que sempre trazer uma discussão de política e economia. Não importa se você pensa, se você é Bolsonaro, se você não é Bolsonaro, se é Lula, se não é Lula, não importa. Vai ter sempre que se ter uma discussão de política e economia visando um contexto social. Podem falar o que quiserem de Bolsa Família. Bolsa Família é uma política importantíssima. Ela transfere renda para que as pessoas saiam da miséria. Ninguém faz fortuna com Bolsa Família, não. Então, é um condicionante importante de saúde. Tá? Essas políticas são desenvolvidas no âmbito acadêmico, nas próprias organizações de saúde, em instituições de pesquisa, vinculadas a diferentes correntes de pensamento resultantes de projetos de reforma em saúde. Paim, que é o cara que escreveu isso aí, ele é um cara bem famoso na saúde coletiva. Quem estuda a saúde coletiva a fundo, mesmo, fala muito dele. E aí, quando eu falo assim de instituições de pesquisa, a saúde coletiva também é pesquisa. Se a gente não tivesse a Fiocruz e o Butantan, a gente estava ferrado. A maioria, 70 e poucos por cento das vacinas que estão sendo aplicadas hoje no Brasil são do Butantan. Produção brasileira. Se não tivesse o Butantan, a gente não tinha nem vacina. Então, assim, é importante a gente priorizar que as políticas públicas tal, do Brasil, seja lá quem for o presidente da República, não importa, priorizem instituições de pesquisa. Porque se não fosse a ciência e a tecnologia, a gente estava ferrado mesmo. Então, ter o Butantan, ter a Fiocruz, ter o Instituto Biomanguinhos é extremamente importante. Eu ainda não tomei vacina, mas ó, eu consegui, que eu vou guardar para sempre, os frasquinhos da vacina que a gente tem. Aí tem aqui, ó, Instituto Butantan. Se não fosse ele, a gente estava ferrado, tá? Então, o que é importante aqui nesse slide, que eu não tinha falado ainda, políticas econômicas e sociais. É um ponto importante também, como também ciência e tecnologia, que são instituições de pesquisa. Então, do ponto de vista do saber, essa saúde coletiva, ela se articula num tripé. Esse tripé é um tripé interdisciplinar, como a gente já vinha comentando desde o começo. Então, quais são as ciências bases dessa saúde coletiva?
Epidemiologia é uma. O que é epidemiologia? É o estudo daquilo que afeta a população. Então, eu esqueci de falar a vocês, eu faço doutorado em gestão e economia da saúde. Estou no 2º ano. E aí, esse semestre agora eu vou pagar epidemia. Estou achando maravilhoso, porque é uma disciplina que eu não tinha muito apego, porque eu gosto muito mais da parte de política pública. Mas nessa questão da pandemia, ano passado, tudo que a gente ouvia no jornal, de transmissão local, transmissão comunitária, curva ascendente, curva descendente, média móvel, tudo isso é epidemiologia. Tudo isso são conceitos epidemiológicos. Então, ela é uma disciplina base do saber da saúde coletiva. Aí, o que é que ela significa? Epidemiologia. É o estudo daquilo que afeta a população. Então, a vigilância epidemiológica, lembra que eu falei aqui na frente? Para você conhecer e compreender esses fatores determinantes da produção social, quem faz isso é a epidemiologia. A vigilância epidemiológica, que é a que pega esse saber epidemiológico e coloca na prática no Sistema Único de Saúde, é quem faz essa compreensão, identificação e entendimento. Quem estuda epidemiologia estuda muito indicadores de saúde. Taxa, não sei o que lá, taxa média móvel de morte, média móvel de casos, a letalidade da Covid-19, a incidência de novos casos. Tudo isso é epidemiologia. Eu acho lindo. Aprendi bastante, inclusive ano passado eu fiz um caderno específico sobre isso. Tudo que eu ia aprendendo de coisa nova, eu ia colocando nesse caderno. É meio que um caderno que eu guardo de coisas novas que eu vou aprendendo na saúde pública. E aí essa é uma disciplina base. Outra disciplina base do saber é administração e planejamento de saúde. Eu trabalhei na gestão há muito tempo. Eu fui superintendente de regulação. Eu ficava responsável por uma equipe, acho que de umas 11 pessoas. Na regulação, não sei se vocês sabem, mas é aquele setor que tem as cotas. A cota do exame de sangue, a cota da consulta, a cota da cirurgia. Então, era um setor que era muito visado. E eu precisava muito pensar planejamento. Porque, assim, vocês devem saber que tem gente que espera mais de um ano numa fila para fazer uma cirurgia de hérnia. Ou que tem gente que espera 2 anos para fazer um ecocardiograma. Quando o eco está pronto, a pessoa já morreu, até inclusive. Então, eu precisava muito, muito, muito mesmo do planejamento em saúde. Porque eu sempre trabalhei com a situação de que a minha oferta de exames, de consultas, de cirurgias, era muito melhor do que a necessidade ou a demanda das pessoas. Tipo, eu tinha 6.000 olhos para fazer cirurgia de catarata e por mês eu só podia fazer 100 cirurgias. Essa conta nunca vai bater. Então, com esse planejamento em saúde, e a parte administrativa também para fazer recursos, entender de orçamento público, entender de gestão pública, era muito importante para a gente tentar otimizar esses recursos que a gente tinha. Então, nesse doutorado que eu estou fazendo de economia da saúde, está sendo arretado porque eu estou entendendo muita coisa de economia. Entendendo como é que funciona a parte econômica de tudo isso. Então, administração e planejamento é uma ciência também base da saúde coletiva. E outra ciência base da saúde coletiva são as ciências sociais. A gente vem falando aqui o tempo todo que é uma determinação social, que é uma produção social. Então, a gente precisa das ciências sociais. Então, essas ciências bases é um tripé. Epidêmio, administração e planejamento e ciências sociais. Trabalhar só com essas? Não. A gente vai muito além. Ela precisa de disciplinas auxiliares. Então, ela tem uma ideia transdisciplinar. Quais ciências são essas? Demografia, estatística, ecologia, economia, história, ciências políticas. A aula que eu dou do SUS de História das Políticas Públicas de Saúde no Brasil é uma aula de história, pô. A aula que eu dou de financiamento da saúde é uma aula de economia. A aula que eu dou de epidemiologia sobre os indicadores de saúde, que são mortalidade e tal, é uma aula de estatística. É uma aula de demografia, porque a gente precisa saber dos dados demográficos. Eu preciso conhecer. Eu moro em Paulista. Quero ofertar
um programa de oferta de cirurgias de catarata para os idosos. Eu preciso conhecer quem são meus idosos, quem é minha população, qual é a população de mulher, qual é a população de homem. Quem me dá isso? Demografia, geografia. Então, vai muito além desse tripézinho. A gente trabalha várias outras disciplinas que a gente chama de disciplinas auxiliares. Tá? Isso enquanto saber. Enquanto prática, ela propõe, essa saúde coletiva, um novo modo de organização do processo de trabalho. Lá no começo, eu falei que a medicina era muito assistencial, que queria que as pessoas procurassem já o médico, a cirurgia, o exame, o hospital, porque saúde era mercadoria. Só que hoje já se entendeu que é insustentável. Veja como a gente está na situação que não tem leito. É insustentável a gente garantir alta complexidade. É insustentável a gente garantir uma medicina assistencialista. O custo é muito alto. Seja ele no privado, seja ele no particular. É muito alto. E cada vez mais, planos de saúde privados são o olho da cara. E cada vez mais eles ofertam menos procedimentos. Colocam toda a dificuldade do mundo inteiro para você conseguir um procedimento. Como também fila, né? Ligue tal semana, porque o doutor só vai abrir agenda na semana que vem. E aí, vindo contra isso, a nossa prática de saúde coletiva ela vai pensar promoção à saúde. O que seria promoção? Seriam práticas que visassem a coletividade. Quando a gente faz uma academia da saúde, por exemplo, aquilo é uma estratégia de promoção da saúde. A academia está lá, todo mundo da comunidade pode usar. Precisa ter um professor de educação física lá para usar? Não, tá lá. É só você ir e usar. Quando eu faço palestras de nutrição, quando eu faço grupos de hipertensos, quando eu faço grupos de diabetes, quando eu faço grupos de fumantes, não fumantes, tabagismo, que a gente chama, né? Grupo de tabagismo, eu estou fazendo promoção à saúde. Estou trazendo práticas que visam a coletividade e que as pessoas usam para se empoderar a cuidar da sua própria saúde. A ideia é que eles também são responsáveis pela sua saúde. A ideia do autocuidado. A gente também pensa prevenção. O principal exemplo de prevenção à saúde, vacina. Porque quando eu faço vacina, que é uma discussão que vem o tempo todo desde essa questão da pandemia, é que vacina é uma proteção individual? Mas ela é muito mais importante porque ela é uma proteção coletiva. Vocês já devem ter ouvido falar no jornal, imunidade de rebanho, imunidade comunitária. Eu tomei a vacina e minha mãe não tomou adianta de nada. Minha mãe tomou a vacina e não tomar adianta de nada. Porque a gente precisa imunizar a maior parcela da população possível para poder a gente conseguir uma imunidade de rebanho. Então, vacina, eu estou pensando mais no coletivo. É a principal estratégia de prevenção. A gente também faz uma reorientação da assistência. Eu falei, se eu estou com dor no pé, eu posso ligar para o ortopedista e marcar direto para ele, sem nem passar por outro médico. Na saúde coletiva, não. Na saúde coletiva, como é que a gente pensa? A gente pensa uma hierarquia. Se vocês forem no HC ou no HR, vocês vão conseguir ser atendidos? Não. Só entra no HR quem chega na ambulância. Porque existe um fluxo para poder a gente usar com maior eficiência o que a nossa rede de saúde oferta. Então, primeiro eu tenho que ir para onde? Para o médico do postinho, porque é meu clínico geral. Deveria, né, minha gente? Eu sei que na prática está muito longe de todos os postinhos terem essa qualidade de serviço. Até porque os médicos são ó. Mas deveria o postinho ser a nossa base, a nossa referência. Aí, se o médico do posto não desse conta de cuidar, ou o posto com a sua equipe muito profissional não der conta de cuidar, aí ele encaminha para outro lugar. Ele encaminha para um Barão de Lucena, ele encaminha para um Oswaldo Cruz, ele encaminha para um Getúlio Vargas. Tem essa reorientação hierárquica da assistência. E também, na prática, a gente visa uma melhoria da qualidade de vida.
tá? Como é que eu faço isso? Privilegiando mudanças no modo de vida e nas relações entre redes sociais envolvidos no cuidado da saúde da população, tá? Eu mudo o modo de vida, mudo as relações, melhoro esse cuidado. Isso é em relação à prática. E o primeiro slide foi em relação ao saber. Então, se eu perguntar, em relação ao saber, o tripé, epidêmio, administração e planejamento, ciências sociais. É só isso? Não, eu posso usar outras ciências, demografia, estatística, ecologia, economia, história, ciências políticas, entre outras. Na questão da prática, é pensar promoção, prevenção, reorientação, qualidade de vida. Tá? E aí, quando eu penso, o objetivo de investigação e prática de saúde coletiva compreende quais dimensões? Uma dimensão que a saúde coletiva compreende o estado de saúde da população. Quando eu penso em saúde coletiva, eu não penso em saúde do indivíduo só. Eu penso da população. E quando eu penso da população, não lembrar da produção social. Então, eu vou querer saber dados socioeconômicos, demográficos, epidemiológicos, culturais. Eu acho massa, o SUS, direto na televisão, vacinando a população indígena. Ninguém pegou mais. E a mulher indo lá no cu de Ju, lá no buraco, no canto, lá no meio do mato, ela chega e vacina. A gente tem que entender a questão cultural, demográfica, socioeconômica das comunidades indígenas, como da comunidade quilombola, como da comunidade de peixinhos, enfim. Então, quando a gente quer entender esse estado de saúde da população, é entender as condições de saúde do grupo populacional específico e tendências desse grupo em relação à epidemiologia, demografia, questão socioeconômica e cultural. Porque eu estou pensando num fator social. Tá? Também seria uma prática, objeto de investigação, os serviços de saúde. Eu preciso entender meus serviços de saúde até para que eu possa ampliá-los, melhorá-los, fechá-los. Não adianta só, eu vou fazer 1000 leitos. Não adianta. Não adianta. Não adianta só querer fazer mais UTI, mais UTI, mais UTI, mais UTI, porque não vai dar conta. Não vai dar conta. É uma doença que se reproduz muito rápido. Então, a gente precisa entender esse serviço para que a gente possa melhorar o que é que eu poderia potencializar para evitar que minhas unidades de saúde superlotassem. Além de vacinar o povo. A atenção básica, por exemplo, ela seria peça-chave e muito chave, porque a atenção básica conhece a comunidade. Aquele cara que te visita, quando ele visita, ele conhece sua família, ele conhece seu estado de saúde, ele conhece a comunidade. A Covid-19 é muito mais perigosa em idosos. Pô, você tem o saúde da família, pega os ACS e manda esse povo. Ele conhece, pô. Então ele sabe dizer, ó, aqui na minha comunidade eu tenho um grande número de idosos. Então vem para cá, traz mais políticas para cá, porque aqui é mais importante. É importantíssimo trabalhar os serviços de saúde de forma integral. Repito, pode fazer 50 mil UTIs, não vai dar conta. Enquanto não se pense em todos os serviços. Então, quando eu penso em serviço de saúde, é abrangendo o estudo do processo de trabalho em saúde, entender como é que aquela equipe funciona, onde eu posso melhorar o processo de trabalho daquela equipe, fazer investigações sobre a organização social dos serviços e formulação de implementação de políticas de saúde, avaliar os planos, programas e tecnologias utilizadas nesse serviço. Eu tenho um programa Saúde na Escola. É um programa massa. Funciona? Funciona. Pode melhorar? Pode. Como é que eu faço isso? Avaliação. Acontece na prática? Dificilmente. Na prática, dificilmente eles fazem monitoramento e avaliação, porque a gente é engolido pelas demandas. Estava todo mundo trabalhando de boa lá, de repente, pandemia. Tudo que estava previsto, tudo que estava planejado, tudo que estava programado, água abaixo. Então, a gente normalmente é muito engolido por demandas mais urgentes e que aparecem do nada, assim. Então, é muito difícil para os serviços de saúde fazerem monitoramento e avaliação, mas é muito importante. O serviço que eu trabalhava, que era a regulação,
A gente fazia tudo. A regulação, ela tinha o setor de cotas, que marca a consulta, que liga para o paciente dizendo, não, marca essa consulta e tal. Ela tinha o setor de monitoramento e avaliação, que era massa, super importante, mas demorou muito para que a gente conseguisse que esse setor andasse. Ela tinha um setor de monitoramento de prestadores, ela tinha um setor de auditoria e ela tinha um setor de cadastro de estabelecimento de saúde. Vê o tanto de coisa que essa regulação tinha para oferecer, para dar conta. Então, eu aprendi muito, muito mesmo. Muita coisa na tora, mas foi muito bom. Então, além de entender a população, entender os serviços de saúde também. Também se tem um objetivo saber sobre a saúde. Aí a gente faz investigações históricas, sociológicas, epistemológicas, sobre a produção de conhecimento nesse campo, sobre as relações entre o saber científico e as concepções de práticas populares de saúde, influenciadas pelas tradições, crenças e cultura de modo geral. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava falando lá do indígena. Pô, não adianta eu levar os serviços de saúde do jeito que eles são aqui na cidade grande para a população indígena. Eu tenho que entender suas tradições, suas crenças, sua cultura, da mesma forma que eu não posso fazer saúde na cidade grande do mesmo jeito que eu faria no interior. Existem crenças, culturas e tradições, como também na comunidade quilombola, que é diferente. Então, o SUS, a saúde coletiva, ela tem que estar ligada para tudo isso. Tudo. Também faz investigação, é uma coisa, vigilância. Digamos assim, digamos que nasceu o bebê morreu com 2 meses de vida. Existe uma investigação. Essa morte ela é notificada ao serviço de saúde e o serviço de saúde tem que voltar para dentro da comunidade, visitar aquela pessoa, visitar aquela família e entender por que o bebê morreu. Se faz investigação. Para a gente entender se foi por uma causa genética, ou se foi porque o bebê passou fome, ou porque a mãe não tinha o que comer, não tinha leite para dar para o bebê, e muito menos comprar o leite de lata. Ou se é porque o bebê pegou uma doença contagiosa, diarreia, por exemplo. Toda essa parte investigativa, a saúde coletiva também faz. Que é a parte epidemiológica, que também é arretada. Mas, assim, eu não gosto muito, não. Mas é arretado. Eu acho bonito, mas eu não acho que conseguiria trabalhar nisso, porque também é muito repetitivo. Eu gosto muito mais mesmo da discussão política de tudo isso. Quando eu falo política, eu não falo só falar mal do governo, não, tá? Política de pensar política com diretrizes, com princípios, de uma forma mais macro. E quando eu falo macro, eu falo pensar o social, o ambiental, o econômico, tudo isso. Então, só para a gente fixar o que eu já tinha falado. Qual é o tripé da saúde coletiva? Quando eu falo de dimensões de conhecimento, epidemiologia, administração e planejamento em saúde e ciências sociais. Esse é o nosso tripé básico. É sozinho? Não. Eu vou usar demografia, vou usar geografia, vou usar história, vou usar estatística, ecologia, antropologia para entender o comportamento do homem, sociologia, economia e ciências políticas. Eu vou usar tudo. Então, um profissional sanitarista como eu termina tendo que aprender um pouquinho de tudo. Eu aprendo tudo de uma vez? Não, eu aprendo a partir que eu vou passando pelas situações. Agora que eu estou fazendo doutorado em economia da saúde, eu estou aprendendo muita coisa que eu nem sonhava. E está sendo bem interessante. Por exemplo, quando eu dou uma aula, hoje a minha aula é 1000 vezes. Talvez, né? Que quem vai poder dizer são os alunos, mas assim, ela deveria ser 1000 vezes melhor do que a aula que eu dava 2 anos atrás. Porque aos pouquinhos eu fui pegando um pouquinho de cada coisa das coisas que eu fui vivenciando e tendo que aprender na tora. Porque eu não tenho como num curso de 2 anos aprender geografia, história, não tenho. Isso vai depender das nossas vivências. Mas eu tenho que estar sempre aberta a entender que eu vou ter que aprender um pouquinho de tudo. E eu gosto bastante de ter essa oportunidade de aprender um pouquinho de tudo. Tá? Aí a gente pode entender essas outras ciências como disciplinas auxiliares. E a base, epidemia, administração e planejamento, ciências sociais. Então, e praticamente falando, o que é que essa saúde coletiva visa, né?
sem ser mais nessa ideia social e tal. O que é que ela visa? Saneamento do meio ambiente. Se a gente tem saneamento em saúde, saneamento básico, a gente não teria metade das doenças que a gente tem hoje. Acabava com leishmaniose, acabava com os mosquitos, a dengue, chikungunya, zika, leptospirose, aquela doença do caramujo que eu esqueci agora. Mas aí esquistossomose também. Então, assim, saneamento básico é o básico para a gente não ter várias doenças infecto-contagiosas. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu tô ficando velha. Mas, assim, existia um seriado chamado House, Dr. House. E aí, em House, vários episódios. Tinha episódios que eram de doenças tipo esquistossomose. Eles nem sabiam o que era esquistossomose, porque eles nem lidavam mais com isso. Porque os países da Europa, os países americanos, os países do hemisfério norte estão 1000 vezes anos-luz na frente, desenvolvidos. Então, eles têm saneamento básico. Eles nem sabem o que são doenças infecto-contagiosas. Muito delas, que a gente tem muito aqui na América Latina, na África. Então, o saneamento básico é o mínimo. E por que a gente não trabalha muito saneamento básico politicamente falando? Vocês acham que para um vereador, para um prefeito, para um governador, é muito melhor construir um hospital do idoso, que é enorme e tá lá gigante, ou fazer o saneamento que fica debaixo da terra e ninguém nem vê? É muito melhor para ele fazer um hospital gigante. É importante? É. Mas saneamento básico seria 1000 vezes mais importante e acabaria com muito mais doenças do que o hospital. O hospital ele dá o espaço para que o doente chegue lá. Mas saneamento básico, ele evita que a pessoa fique doente. Só que é uma decisão política. Então, como eu falei, não tem como pensar a saúde coletiva sem ter essa discussão política e econômica. Não adianta. E isso independe de Bolsonaro, de Lula, de quem for. Visa também o combate dessas doenças transmissíveis que ameaçam a coletividade. O que é doença transmissível? Covid-19. Como é que pega? Pegando um pro outro. O ar, peguei a mão suja, coloquei no ferro do ônibus, passei no nariz, pronto, acabou, se peguei. Tuberculose, gripe, dengue, que é transmissível por um mosquito, esquistossomose, zika, chikungunya. A maioria das doenças que a gente está acostumado a lidar aqui em Pernambuco, principalmente as comunidades mais pobres, lida com doenças transmissíveis. Aí também existe o perfil, né, de doenças não transmissíveis. Hipertensão, diabetes, dislipidemias, acidentes terrestres, transporte, saúde mental, depressão, suicídio, tá? Então, é muito difícil fazer saúde coletiva no Brasil por isso, porque eu tenho que lidar com tuberculose e tenho que lidar com suicídio. São coisas completamente diferentes. Né? Fica complicado fazer saúde dessa forma. Também visa o ensino dos princípios de higiene, uma vez que a maioria das minhas doenças são doenças transmissíveis. Como é que eu evito? Higiene. Saneamento básico, lavar a mão, chegar em casa da rua, lavar a roupa direto do banheiro, que é uma prática que a gente não tem, né? Não tô dizendo que ninguém é sujo, mas assim, o brasileiro não tem essa prática de higiene. Tipo, os chineses andam de máscara o tempo todo, pô. Já estão acostumados com isso. A gente não. E eu mesmo acho o andar de máscara, mas, tipo, é uma prática necessária. Que talvez já poderia ter sido ensinada há muito mais tempo para a nossa população. Também visa a organização dos serviços médicos e de enfermagem para diagnóstico precoce e tratamento preventivo. Prevenção é ponto-chave de uma saúde coletiva eficiente e eficaz. E também visa o estabelecimento de condições de saúde que assegurem a cada membro da coletividade um nível de vida favorável à manutenção da vida. E qual seria esse núcleo da saúde coletiva? O coração, o apoio aos sistemas de saúde. O SUS é um sistema de saúde. Então, a saúde coletiva, com todo o seu conhecimento, ela apoia esse sistema. Também seria um apoio à elaboração de políticas
e construção de modelos. Veja, o Brasil ele trabalha promoção, prevenção, assistência. Os Estados Unidos ele trabalha assistência. Então, são modelos de saúde completamente diferentes. Certo? Então, ela é esse núcleo que dá esse apoio a essas estruturas. Também seria um núcleo da saúde coletiva. A produção de explicações para os processos de saúde, enfermidade ou doença e intervenção. A gente vai ter uma aula de processo de saúde e doença. E de história natural da doença. Existem algumas etapas bem delimitadas do que é saúde, do que é doença. Existe termo chamado horizonte clínico. A saúde coletiva que ajuda a gente a entender esse processo. Que aí eu não vou falar agora, porque a gente vai ter a aula, a gente fala na aula. Existe também as práticas, ela também é o núcleo das práticas de promoção e prevenção. Hoje, o nosso sistema de saúde é pautado com privilégios para promoção à saúde e prevenção. Ok? E aí, essa prática, repetindo, seria promoção, prevenção, reorientação da assistência e melhoria da qualidade de vida, que eu falei lá atrás. Eu falei enquanto ao saber, que eram as disciplinas, e enquanto à prática. Enquanto à prática seria promoção, prevenção, reorientação e melhoria. Tudo isso é uma organização do processo de trabalho. Tá? E aí, eu já falei um pouco, mas o que seria promoção e prevenção? Falei um pouquinho, talvez vocês nem tenham pego, que eu já falei muita coisa, mas vamos falar novamente? O que seria prevenir? Prevenir é preparar, é chegar antes, é dispor da maneira que evite um dano, é impedir que se realize. Então, a prevenção em saúde exige uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença. Veja, todo ano tem campanha para vacinação da gripe para os velhinhos. Isso é uma ação antecipada. É perto do inverno, que é onde poderia aumentar o número de casos de gripe. Prevenção em saúde hoje é para se pensar uma ação antecipada. No caso da Covid-19, é antecipado? Não, a gente nem sabia que o vírus existia. Então, está sendo uma forma de conter. Mas lá na frente, quando a gente conseguir conter a pandemia, que um dia eu tenho fé que vai conter essa pandemia, as vacinas para a Covid-19 serão uma ação antecipada. Então, o segredo de prevenção é isso. São ações antecipadas. Intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência. Quando eu falo incidência e prevalência, eu estou querendo falar de número de casos. Naquela curvazinha que sai no jornal todos os dias, que está lá em cima, um vermelho subindo, que nem um louco, desde fevereiro, assim. Aquela curva, ela te traz a incidência da Covid-19. Ali, cada ponto daquele. São os novos números de casos de Covid-19 todos os dias. Seja ele de novos casos, seja ele de mortes. Ontem foram 2.300 e pouco, né? Um absurdo. Então, prevenir é isso. Tentar reduzir incidência e prevalência. Como também seria o controle da transmissão de doenças infecciosas. Tentar a redução do risco de doença degenerativa e de outros agravos específicos. Isso seria prevenir, chegar antes, antecipar. E o que seria promover? Seria dar impulso, originar, gerar. Então, quando eu construo uma academia da saúde, eu dou impulso para aquela população use aquela academia e gere saúde para ela mesma. Isso é promoção. A academia da saúde é o principal exemplo de uma ação de promoção da saúde. Quando eu faço um grupo de hipertensos na minha unidade de saúde, eu dou impulso para que aquelas pessoas tenham um autocuidado com elas mesmas. Então, promoção da saúde, tradicionalmente, define-se como maneira bem mais ampla que a prevenção, pois refere-se a medidas que não se dirigem a uma determinada doença. Quando eu tomo vacina,
Quando eu tomo vacina, eu estou me dirigindo a uma determinada doença. É a vacina da gripe, é a vacina do sarampo, é a vacina da febre amarela. Quando eu crio uma academia da saúde, eu não estou me dirigindo a diabetes. Quem faz academia da saúde, quem faz exercício na academia da saúde, está prevenindo diabetes, está prevenindo hipertensão, está prevenindo obesidade. Então, ações de promoção não visam algo específico, mas elas servem para um bem-estar geral. Eu faço exercício físico, eu estou aumentando a minha saúde, meu bem-estar de forma geral. É diferente de uma vacina. Então, essas estratégias de promoção enfatizam a transformação das condições de vida e de trabalho, que conformam a estrutura subjacente aos problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial. Não se faz saúde só com a Secretaria de Saúde. Se faz saúde com a Secretaria da Educação, com a Secretaria de Transporte, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Assistência Social. Não se faz saúde só com saúde. Por quê? Porque é uma produção social. Tá? Então, qual é a diferença básica, minha gente? Prevenir é prever algo, combatendo algo específico. Lembre-se sempre da vacina. Promover é gerar, dar impulso, sem ser uma doença específica. É um bem-estar de forma geral. Exemplo clássico, Academia da Saúde. Lembra sempre disso. Tá? Então, essa é a nossa saúde coletiva, promoção à saúde, prevenção. Aqui, saúde bucal. Do lado de cá, fazendo atividade física. Então, eu vou girando meu bem-estar geral. Aqui vai ficar para vocês falarem. E aí, se eu só ver até aqui onde vai aqui, para eu terminar, existem 4 modos básicos de produzir saúde. O primeiro modo seria a produção social de saúde. O que seria isso? Transformações econômicas, sociais, políticas produzem padrões saudáveis de existência, dificultando o surgimento de doenças e enfermidades. Então, eu ter esse modo de produção social que a gente veio falando desde o primeiro slide é um modo de fazer saúde coletiva. Outro modo básico de produzir saúde, a própria saúde coletiva em si. Como ela faz isso? Através da vigilância em saúde, que a minha amiga citou logo no começo. Ações específicas de profissionais de saúde, como essa ação aqui do lado direito, de saúde bucal. Articuladas ou não com outros setores e outros agentes. Desenvolvimento de ações predominantemente voltadas para a promoção, para a prevenção, porque assim eu dificulto ou impeço mortes e doenças. Então, existe também, a própria saúde coletiva em si é um modo de produzir saúde, tá? Outro modo de produzir saúde seria a clínica e a reabilitação. Por mais que eu fale o tempo todo dessa questão social, da produção social, da função social, a gente precisa da clínica. As pessoas vão ficar doentes. A Covid-19 chegou, as pessoas ficaram doentes e os médicos nem sabiam nem para onde ia. Então, precisou-se da clínica e hoje, um ano depois, se entende muito melhor o comportamento clínico da doença. Então, eu vou precisar de alguma forma de clínica e também de reabilitação. As pessoas ficam doentes, vão precisar ser reabilitadas. Covid-19, muita gente sofre o quê? Do pulmão, da questão do cansaço, gente que ficou entubado muito tempo, não consegue mais nem andar direito, perde movimento. Então, assim, por mais que eu pense em promoção, por mais que eu pense em prevenção, eu não vou ter como correr. Eu vou precisar da clínica e vou precisar da reabilitação. Vocês, como esteticistas, podem ajudar? Com certeza. Podem ajudar na construção, por exemplo, um exemplo clássico que o povo faz é problemas de pele, reconstrução de mamilo, pacientes operados. Infelizmente, ainda a esteticista é uma prática muito, muito distante do SUS. Vocês conseguem fazer mais essa prática no privado, né? Com suas clínicas, enfim. Mas também ajuda muito na questão da reabilitação. Imagina para um paciente que
teve o rosto deformado por algum tipo de doença dermatológica, você conseguia ajudar ele na reabilitação. Com um microagulhamento, por exemplo. Ajuda bastante. Mas no SUS essa prática ainda está um pouco distante do SUS, do público. Como também uma prática de saúde, uma promotora de saúde, um modo promotor de saúde, urgência e emergência. SAMU é massa, pô. Imagina antigamente, antes do SUS, que não tinha SAMU, sofreu um acidente. Ia ficar lá esperando alguém passar para poder chamar, para poder socorrer, ou torcer para não ficar inconsciente e poder ligar para a família para a família ajudar. Senão, morria lá. Não tinha SAMU, não. E SAMU é um componente da urgência e emergência. A UPA é um componente da urgência e emergência. Então, existem pessoas também que vão precisar desse serviço de urgência e emergência. Não dá para esperar a consulta com o médico, esperar marcar para poder acontecer. Tá? Então, nessa urgência e emergência, são modelos de intervenção que alteram bastante uma série de características da clínica tradicional e consegue-se evitar morte e sofrimento, principalmente morte. A urgência e emergência está lá para isso, para evitar morte imediata. Ok? Então, para hoje, para nossa introdução, seria isso. Ou nossa saúde coletiva na prática, na maioria das vezes, né? A fila. Infelizmente, porque a gente não faz promoção em prevenção. Então, só para a gente resumir tudo de novo, bem rapidinho. Produção social, fatores determinantes e condicionantes, interdisciplinaridade, intersetorialidade, ciências bases, epidemiologia, planejamento, administração, ciências sociais, ciências auxiliares, promoção, prevenção, mas eu preciso da clínica, preciso da reabilitação, preciso da urgência, preciso da emergência. Tudo isso é saúde coletiva, tá? E aí, o que eu vou pedir para vocês agora? O que eu vou colocar para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Foi muito rápido, foi muito devagar. Vão me dizendo, porque a gente vai melhorando para a próxima. Tem um texto que eu vou dar para vocês, vou botar na página. Deixa eu ver aqui. Um Nabucco, para aí.